trabalhar nessa noite: fé, confiança e refúgio. E vocês podem abrir as Bíblias no Salmos 56. Salmos de número 56, os 3 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Deus, muito obrigado pela tua santa palavra. Muito obrigado pelo teu infinito amor. Muito obrigado pela tua graça e misericórdia. Tem de misericórdia do teu povo, da nação brasileira, ó Deus. Nos abençoa nesta noite. E nos usa como um veículo de bênção na vida dos irmãos aqui na igreja, desta comunidade, dos que nos assistem pela transmissão Facebook, dos amados ouvintes desta rua. Aonde quer que esse som chegue, ó Deus, aonde quer que a tua palavra chegue, que ela penetre nos corações. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, para quem está em casa ou talvez nunca leu esse salmo ou já leu, é muito importante você entender, antes de fazer qualquer tipo de aplicação pessoal do versículo para a sua vida, entender todo o contexto que o salmista, quando escreveu este salmo, estava passando. E é bom lembrar que este salmo foi escrito pelo rei Davi. Ainda não era rei em trono ou no trono de Israel, mas já era ungido rei quando ele escreve este salmo. E é interessante lembrar o momento que Davi escreve este salmo. Ninguém escreve uma letra da música, ou ninguém escreve qualquer poesia ou poema, sem pensar em nada, ou talvez sem vivenciar algum momento. Toda música que é feita é porque foi vivido algum momento, foi passada alguma história para aquele compositor. Ele passou por uma história, ou ele ouviu alguma história e ele compôs aquela música em cima de uma história que foi passada. Não diferente é a palavra de Deus. Para que você entenda o Salmo 56, é necessário você entender o âmbito que Davi estava passando. Quando você lê o livro de 1 Samuel, no capítulo 21, você vai entender toda a história que Davi passa nesse Salmo 56. Davi estava fugindo de ser morto pelo rei Saul e pelo seu exército. Ele estava simplesmente em um período de guerra. Estava fugindo dos seus adversários, porque o rei Saul tentava matar Davi e ele foge. Mas o mais impressionante não é o fato de Davi fugir, é para onde Davi foge. E quando a gente começa a ler o livro de 1 Samuel, capítulo 21, a gente vai ver que o rei Davi, ainda não sendo rei, ele começa a fugir para a cidade de Gad.
E que cidade é essa? Era a cidade aonde cresceu e nasceu Golias. Aquele gigante que o próprio Davi matou. E que ponto chega o desespero humano? De fugir para a cidade do seu adversário. De pedir refúgio na cidade do seu inimigo. Na cidade aonde Golias, o gigante, era o cara naquela cidade. Aonde Golias não havia perdido uma batalha, Davi mata ele. Mostra a Israel que há um Deus, mas agora Davi está sendo o perseguido, o refugiado. E chegou ao ponto tal de fugir para a cidade daquela pessoa em que ele matou. De pedir abrigo na cidade do inimigo. De pedir um refúgio, uma segurança na cidade do seu inimigo. Quando o desespero ele bate na vida do ser humano, muitas pessoas perdem o controle de toda a situação da sua vida. Elas ficam sem norte, não conseguem mais raciocinar, não conseguem pensar, agem pelo momento da situação, no calor da situação elas agem, porque elas tentam sanar o seu problema instantaneamente. Elas não conseguem mais raciocinar o que vai fazer. Porque a aflição, o desespero, a angústia, a perseguição já tomou conta da sua vida e agora o seu psicológico não consegue mais trabalhar de forma racional. Ela age pelas emoções. E Davi, desesperado, fugindo de um rei, fugindo de um exército, fugindo de uma tropa, não pensa para onde vai, não pensa o que vai fazer, simplesmente age pelo calor do momento. E ele inicia o Salmo 56 dizendo: Deus, tende misericórdia de mim. Eu quero iniciar esta conversa com vocês dizendo que há muitas pessoas que confundem fé com pensamento positivo. Eu não estou falando da teoria positivista, eu estou falando do pensamento positivo. E o que é o pensamento positivo? É a forma que o ser humano pensa, ou age, melhor dizendo, usando a força do pensamento, dizendo: olha, se você pensar em coisas boas e dizer que vai dar tudo certo, olha, vai dar tudo certo. Ela acha que o seu pensamento tem um determinado poder de mudar a situação das coisas. E muita gente começa a interligar fé com pensamento positivo. Quantas pessoas não gostam de fazer apostas? E dizem assim: vai lá, rapaz, faz uma fezinha, pensa positivo que vai dar certo. Elas atrelam o pensamento positivo com a fé. E eu quero dizer uma coisa: fé não tem nada a ver com pensamento positivo. O pensamento positivo, ele pode talvez ensoberbecer a sua alma, a sua vaidade. Você pode ficar achando que vai dar tudo certo.
Você em dado momento pode se sentir até mais feliz. Mas deixa eu dizer, ele não tem poder nenhum de mudar a situação de ninguém. Porque o único que tem poder de mudar a história se chama Jesus Cristo. Pensamento positivo não é fé. E o que é a fé? A fé é o que está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, esperamos e cremos. Pensamento positivo não é fé. Há um lado teológico que diz que a fé não pode todas as coisas. Porque a fé, segundo alguns teólogos, ela é uma arma dada a você por Deus para exercitar a sua crença. E há um lado teológico que diz, olha, a fé não pode todas as coisas. Quem pode todas as coisas é aquele que te dá a fé. Mas a fé é uma ferramenta que Deus nos dá para em determinadas circunstâncias da vida vencermos obstáculos e barreiras. E agora Davi estava enfrentando uma dificuldade muito grande. Eu não sei quantos que me escutam nesta noite estão enfrentando dilemas e problemas familiares na sua vida conjugal, no seu relacionamento diário do dia a dia, filhos, desemprego, saúde, vida financeira. Mas eu quero dizer que nada disso que estamos passando se compara com o que aquele homem chamado Davi estava passando naquele momento. Porque aqui ninguém corre perigo de vida. Mas Davi estava num dilema da vida que estava próximo a ser morto. Estava fugindo da sua cidade, indo para a cidade inimiga, pedindo refúgio aos inimigos. E é interessante o que a palavra de Deus nos diz nesse capítulo 56. E ele continua dizendo, Deus tem de misericórdia de mim, porque o homem procura devorar-me, pelejando todos os dias. Eles me oprimem, os meus inimigos procuram devorar-me todos os dias, pois são muitos. Não era um nem dois. São muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Mas Davi diz uma coisa extraordinária no versículo 3. Ele diz, em qualquer tempo em que eu sentir medo, eu confiarei em ti. Medo é um sentimento que todo mundo aqui tem. E de formas diversificadas. Quando a gente é jovem, criança, você sente medo do escuro. Há outros que crescem e não têm medo do escuro. Mas não pode ver um sapo na sua frente. Olha, não sou eu não, viu? Só não coloque na minha frente. Eu tenho um pânico de sapo. Mas eu tenho amigos meus que o sapo é besteira, mas não coloca uma aranha perto dele não, que o bicho pega. Aí já tem outros que dizem, pastor, eu não tenho medo de aranha não, mas se eu ver uma cobra, ai meu Deus do céu.
Mas outros dizem, eu não tenho medo de bicho nenhum. Eu tenho medo de morrer. Cada um aqui sente medo de alguma coisa. Tem um sentimento adverso de medo. E agora Davi estava passando por uma situação trágica. Os inimigos querendo tragar a sua vida, os inimigos querendo matar a ele, mas ele disse, Deus, mesmo que eu sinta medo em qualquer situação da minha vida, eu vou continuar confiando no Senhor. Este é o segredo da coisa, meu irmão. Não importa a situação que o cristão enfrente nessa terra. Porque há muitas pessoas que acham que ser crente é você estar munido de muitas coisas. Há muitas pessoas que acham, mas fulano não é crente porque adoeceu. Mas fulano não é crente porque morreu. Mas fulano não é crente porque levou isso, porque levou um baque. Mas fulano não é crente porque acontece isso. E há muita gente que acha que você ser crente é você estar dentro de uma redoma de vidro, ou talvez de uma estufa, que nada pode lhe atingir. Não é isso que a palavra de Deus diz. O próprio Jesus nos afirma, filhos, no mundo vocês vão ter aflições. Aflições na carne, aflições no trabalho, aflições na vida financeira. E a vida financeira, ela é uma área que abala muito a vida do ser humano, desestrutura por completo uma família. Quando você olha para trás e as contas vão chegando e você não tem mais como ter, no mínimo, a dignidade de pagar as suas contas, porque agora não tem mais um emprego. A dor de cabeça vem, as contas não param de chegar, as cobranças são muitas, você não sabe o que fazer, mas a palavra de Deus nos dá uma receita. E qual é a receita, pastor? É em qualquer situação, continuar confiando em Deus. Mesmo que as pessoas cheguem para você e digam, olha, que tipo de Deus é esse? Que Deus é esse que faz você sofrer? Que Deus é esse que não olha para a tua situação? Mesmo que as pessoas não entendam e digam, que Deus é esse que você está aí no leito de uma cama e parece que esse teu Deus não te escuta. Pois é, foi assim na vida de Jó. Em momento nenhum, em circunstância nenhuma da vida de Jó, ele abriu mão de confiar em Deus. Confiar não é uma tarefa fácil. A confiança, ela é uma construção. Temos aqui uma pessoa que trabalha como pedreiro. E você já viu alguém que trabalha como pedreiro começar uma casa do teto? Para se construir um edifício ou uma casa, de onde é que se começa? Do alicerce, da base. E é da base que você vai colocando tijolo por tijolo. Massa por massa, colher por colher. O relacionamento é desta mesma maneira. Ele é construído ao longo do tempo. E para que você confie em Deus, você precisa ter um relacionamento constante com Ele. Isso é uma construção dia a dia. Você jamais vai conseguir confiar em Deus de uma forma plena se você não constrói um alicerce de relacionamento com Ele.
Não há como você construir um relacionamento com Deus sem se relacionar com Ele. Eu vou dar outro exemplo. Vamos falar de casamento. Por que é que muitos casamentos, não digo todos, eu falo de muitos, começa hoje e amanhã termina? Porque ele já inicia pulando etapas que não podem ser puladas. Os jovens hoje conhecem uma menina agora e amanhã já coloca dentro de casa. E quando ele coloca dentro de casa, neste mesmo dia, ele chama de meu amor, minha vida, meu bem, você é linda. A mulher acorda com os cabelos no outro dia, pai, mas eu quero você assim, linda. Olha, você é linda de todo jeito. Mas os dias vão se passando. E ele vai vendo que o casamento não é um conto de fadas, é vida real. E por não ter construído um relacionamento antes de pular etapa, ele vai conseguir enxergar a realidade da vida. Ele vai começar a ver os defeitos, os problemas, as dificuldades. E aí vai começar, mas tu não era assim. Não, ela era assim, ou ele era assim. Você foi que não deu tempo de conhecer aquela pessoa. Você pulou etapas que não deveriam ser puladas. Na vida cristã é assim, meu irmão. Não podemos pular etapas para chegar até Deus. O nosso relacionamento tem que ser construído da base, do alicerce. E Davi confiava em Deus, porque ele tinha um relacionamento sólido com Deus. Ele tinha um relacionamento diário com Deus. Ele tinha um relacionamento firme com Deus. E é por isso que ele diz, Deus, tende misericórdia de mim, mesmo que eu passe por esse problema, mas eu vou continuar confiando no Senhor. Sabe por quê, Deus? Porque agora eu entendi que o meu refúgio, a minha fortaleza, não é a cidade dos meus inimigos. O meu refúgio e a minha fortaleza não é a minha casa. O meu refúgio e a minha fortaleza não é a minha cidade natal. O meu refúgio e a minha fortaleza está nos teus braços. Quando você entender o que é confiar em Deus, talvez você possa passar pelo que você passa hoje em dia, de forma menos dolorosa. Por que dói tanto? Porque talvez ainda o nível de relacionamento com Deus não esteja onde Deus quer que esteja. Por que dói tanto? Porque está faltando você se relacionar mais. Está faltando você confiar mais. Porque muitas pessoas confiam de boca. Você confia em Deus? Confio, meu filho. Oxe, Deus é tudo na minha vida. Confia mesmo? Confio, está certo. Quando o nó começa a coxar, a corda começa a apertar, e o nó começa, a tampa começa a se fechar, aí é a hora de dizer, meu irmão, de ver se realmente essa pessoa confia em Deus ou não. E é o que a gente mais vê. Confiar da boca para fora é uma coisa. Ninguém pode confiar em Deus sem se relacionar com Deus. Ninguém pode confiar em Deus se não tem um conhecimento de Deus. Quem vai dar confiança a alguém que não conhece? Você já imaginou? Chega um desconhecido na sua casa, você nunca viu na sua vida. Não sabe nem de onde ele é, nem de quem é a família, não sabe nem de onde ele veio, e chega para você e diz, mas confia em mim, rapaz. Pode confiar. Você confiaria? É claro que não, porque você não conhece.
Mas deixa eu dizer uma coisa a você, meus irmãos. Talvez você que me escute não tenha um relacionamento profundo com Deus. Talvez você que me escuta não conheça a Deus num nível elevado. Mas o Deus que está no céu conhece você muito mais do que você imagina. O Deus que está no céu conhece você muito mais do que você mesmo. E agora Davi deposita toda a sua esperança e confiança no Senhor. Preste atenção que Davi não deposita a sua confiança na sua própria fé. Porque às vezes, a nossa própria fé, a gente vai tentar depositar a confiança na nossa própria fé e falhamos. Mas quando eu deposito a minha total confiança em Deus, as coisas mudam. Eu não sei em quem você ultimamente tem depositado a sua esperança. Se no governo brasileiro, se nas autoridades do seu município, se nas pessoas que lhe cercam, talvez no seu marido ou na sua esposa, ou talvez nos seus filhos, a quem você tanto ama. Eu não sei em quem você tem depositado e dado a total credibilidade. Mas quando você aprender a ser dependente de Deus, totalmente dependente de Deus, você vai começar a entender o porquê das coisas. Eu não sei o que cada um aqui passa, na sua vida diária, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Eu não sou Deus. Eu posso saber o que você me conta, mas eu não tenho poder nenhum para sondar o coração de alguém aqui. Mas o Deus que servimos, Ele tem todo o poder para sondar você por dentro e por fora. A ponto tal do mesmo salmista dizer no Salmo 139, Senhor, eu sei que Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu levantar e o meu deitar. E de longe, Tu penetras os meus pensamentos. Antes que eu pronuncie sequer uma palavra, o Senhor já sabe. Ei, queridos, está difícil a situação. Está difícil. Deposita a tua esperança no Senhor Jesus. Ele mesmo fez um convite a você, dizendo, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Em quem você tem buscado refúgio? Em quem você tem buscado abrigo? Em quem você tem buscado proteção? Em quem você tem buscado seu sustento diário? Em quem você tem confiado para colocar o pão de cada dia na sua mesa? Em quem você deposita a sua esperança? Só há um ser em quem podemos confiar infinitamente. E o nome dele é Jesus Cristo. O autor e consumador da nossa fé. Talvez chegue um momento da sua vida que nem a sua fé possa dar jeito. Porque você está tão abatido, tão cabisbaixo, tão para baixo, que parece que as forças foram embora. Mas é exatamente nesse momento
que Deus nos pega nos braços. Quando a gente estiver caído, sem esperança, é Ele que nos coloca de pé. Porque Ele nos tirou de um charco de lodo. Ele nos tirou da lama do pecado. Ele nos tirou de um lamaçal aonde você não conseguia sair. E eu sei que muitas pessoas vivem num mundo do pecado. Buscam solução, buscam saídas. Buscam saída na psicologia, talvez nas drogas, nos remédios. Porque a depressão é tão forte, que olha, eu só consigo estar bem quando eu tomo talvez um remédio ou um antidepressivo. Ou talvez você que já diz, eu não consigo nem dormir mais. Eu só durmo na base do remédio, porque são tantos os problemas. E quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu não consigo nem sequer ter paz. Sabe por que isso acontece, meu irmão? Porque falta você depositar a sua confiança em Deus. Falta você descarregar a sua confiança em Deus. E é como o salmista diz, no Salmos capítulo 4, quando ele diz, Deus, em paz eu me deito, e logo eu pego no sono, porque somente o Senhor me faz descansar em segurança. Quando depositamos a nossa confiança em Deus, meus irmãos, quando depositamos a nossa esperança em Deus, conseguimos inclinar a nossa cabeça no travesseiro, conseguimos ter paz, mesmo que um turbilhão de problemas estejam nos rodeando, mas Deus nos faz pegar no sono em paz, porque depositamos a nossa confiança no Senhor. O problema é que não sabemos confiar. O problema é que não sabemos depositar a nossa plena e total confiança nele. O problema é que queremos tudo no nosso tempo, na nossa hora, no nosso momento. E não é bem por aí. Mas seria tão bom se as coisas acontecessem no nosso momento. Seria não, meu irmão. Porque o ser humano não tem controle muitas vezes sobre suas ações, suas atitudes. O bom é da forma que está, sabendo que é Ele quem tem o controle de tudo em suas mãos. Sabendo que é Ele quem controla o universo. Sabendo que todo o poder foi dado somente a Ele. Eu sei que os homens tentam manipular o tempo, tentam manipular a ciência, tentam estudar os astros, as estrelas, o cosmos. A sua sabedoria é limitada. Por mais livros e livros, ou internet que se tenha, ou a tecnologia que tenha avançada, o ser humano ele sempre vai esbarrar na limitação. Se for na medicina, vai chegar em dado momento que a medicina vai dizer para você, não tem mais jeito. Olha, espera um momento porque não tem mais jeito. Ou talvez você vá para a escola e faça uma pergunta e os professores ficam, rapaz, eu só sei até aqui. Não se tem resposta para isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque todo o universo, toda ciência, toda sabedoria
foi dada somente a Ele. E por Ele são feitas todas as coisas. Não é pela mão humana. Por mais que o homem tente, ele vai ficar na tentativa. Porque ele não é Deus. Davi, para finalizar. Ele errou em muitas áreas da sua vida. Meus irmãos, precisamos confiar mais em Deus. Precisamos nos refugiar mais em Deus. Buscar segurança e abrigo mais em Deus. Quantas pessoas que têm condição financeira não tentam buscar uma segurança para sua casa, dizendo: olha, eu vou colocar aqui uma cerca elétrica. Eu vou colocar o melhor alarme de segurança. Eu vou colocar vigias. E vou colocar seguranças na porta da minha casa. Mas se você presta atenção, todas essas pessoas que têm recursos tecnológicos, dinheiro ou condição financeira, de proteger o seu bem, a sua casa, elas não se sentem plenamente seguras. Porque ela sabe que a segurança eletrônica pode falhar. Ela sabe que o homem pode dar um cochilo e dormir. Elas sabem que as armas podem falhar. Mas quem confia em Deus, quem confia no Senhor, como diz a palavra, uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, mas eu vou continuar confiando no Deus que criou os céus e a terra, no Senhor dos exércitos. Em quem você tem depositado a sua confiança? De que maneira você tem depositado essa confiança? Confie em Deus, meus irmãos. Descansa em paz. Coloca a tua cabeça no travesseiro e repousa em paz, sabendo que há um Deus que tem cuidado de você, que vai continuar cuidando de você, que não perdeu o controle da situação, que não perdeu as rédeas, mas que ainda está no controle e que continua sendo soberano entre todas as coisas. Que Deus possa abençoar a vida de vocês que estão do outro lado dessa telinha, aos que estão aqui, que a gente aprenda a confiar em Deus. Que situação que Davi estava, né? Fugindo para não ser morto. Ninguém aqui está fugindo da guerra, mas eu sei que tem muitas coisas que têm tirado a paz de vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa. O segredo está no espera em Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que a gente aprenda a confiar em Deus. Como você tem confiado em Deus? Em quem você tem confiado? Com que você tem confiado? E onde você tem confiado? Reflita sobre isso.